Estou muito empolgado com vocês. Esta é a 8ª aula de Fundamentos. Você conseguiu. Por isso, estou muito animado com o fato de que esta será a final. E quero falar com você sobre uma nova maneira de vencer o pecado. Carl Wallenda, o grande equilibrista, caiu para a morte em 1978. Ninguém esperava por isso. Foi em um fio de arame de 12 metros de altura em San Juan, Porto Rico. De fato, seu filho, a apenas alguns quarteirões daqui, atravessou uma corda bamba na Times Square. Ouça o que sua esposa disse pouco antes da queda em Porto Rico. Durante os 3 meses que antecederam a caminhada, Carl só pensava em cair. Foi a primeira vez que ele pensou nisso e me pareceu que ele colocou todas as suas energias para não cair em vez de andar na corda bamba. Ele estava praticamente destinado a cair. Como cristãos, temos o mandamento de andar. Não nos é ordenado que não caiamos, mas que andemos. Aqueles que buscam não cair acabam se tornando realmente como Wallenda na vida cristã. Aqueles que pensam em cair e fracassar nunca estão prontos para caminhar. Hoje, com a ajuda de Deus, quero que você encontre sua caminhada de vitória. Na verdade, é por isso que quero falar com você sobre uma nova maneira de vencer o pecado. Alguém disse certa vez, uau, que frase tão poderosa que fez do demônio, o demônio, uau. No entanto, há boas notícias para os fiéis. A vitória é possível. O apóstolo Paulo nos dá essas palavras de luta. As palavras de caminhada de Paulo são, na verdade, palavras de luta. Se você consegue andar, então está lutando. Ouça o que Paulo disse em Gálatas 5,16. Veja só a palavra inicial dessa frase. Ela começa com a palavra porém. E não cumprireis a concupiscência da carne. Veja só a palavra inicial disso. Ela começa com a palavra porém, que é uma palavra de resposta. É uma resposta ao fato de termos relacionamentos saudáveis e não ferirmos as pessoas no versículo anterior. Em essência, Paulo está dizendo que é uma palavra de combate. Lutar por ter relacionamentos ruins e tóxicos. Aqui está o versículo anterior, em Gálatas 5,15. Porém, vos mordeis e devorais uns aos outros. Vede, não vos consumais também uns aos outros. Digo, porém, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. Você viu? Veja, Paulo estava dizendo, vocês não querem cair em críticas e ferir uns aos outros? Você quer parar de sabotar os relacionamentos? E Paulo diz que a resposta, aqui está ela, é andar. O que é interessante é que ele não disse algumas frases religiosas, como as que ouvimos hoje em dia, como amarre o demônio, ou livre-se de um espírito crítico, ou vá para o aconselhamento, ou pare com isso. Ele disse que você pode vencer se andar no espírito. O que isso significa? Ouvi a história de um pai e um filho que chegaram a uma pequena cidade do meio-oeste americano. O pai estava procurando um irmão perdido há muito tempo. Quando foram separados em uma idade muito jovem. Provavelmente faz décadas que eles não se veem. De repente, o pai apontou para o outro lado da praça, para um homem que estava se afastando deles e disse, lá vai ele, é o meu irmão. O filho dele perguntou, como você sabe que esse é o seu irmão, já que você nunca o viu por literalmente décadas? E ele olhou para o filho e disse, filho, eu o conheço porque ele anda exatamente como meu pai. Se andarmos no espírito, as pessoas saberão com quem você se parece. Eles dirão que andam como seu pai. O apóstolo Paulo disse que andar é uma arma. É uma arma contra o pecado que tenta vir e se apoderar de nós. É assim que lutamos. Não apenas lutamos, mas é assim que vencemos. Ouça a segunda parte do versículo de Gálatas. Ele diz que quando você andar pelo Espírito, aqui está a parte da vitória. Você não realizará os desejos da carne. Ouça a maneira como o livro parafraseia esse versículo. Eis o conselho que vos dou. Andem debaixo da direção do Espírito e dessa forma não darão satisfação aos apelos da vossa natureza pecaminosa. O que são os desejos da carne? O que é essa natureza má? É a nossa velha natureza pecaminosa que está sempre aparecendo em todas as situações dizendo, escolha-me,
para reagir a essa situação. Veja, a carne é qualquer coisa que dá uma chance ao pecado. Jesus sempre escolheu a resposta certa em todas as situações, porque se parecia com seu pai. Ele disse: se você me vê, você viu o pai. De fato, há uma lista completa desses desejos, depois do nosso versículo 19 a 21, que diz: essas são as reações de escolha de mim, as reações da carne, as reações da velha natureza pecaminosa. Ouça-os a partir do versículo 19. Porque os resultados de uma vida que se entrega à sua natureza pecaminosa são bem conhecidos: a imoralidade sexual e a sensualidade, a ânsia insaciável de prazeres carnais, também o culto a ídolos, a prática de bruxarias, inimizades, disputas, invejas, irritações, ambições egoístas, estar apaixonado, uau, por suas próprias opiniões, críticas e ódios que trazem a morte e o assassínio, bebedeiras e glutonarias e outras coisas semelhantes. Que lista impressionante! Tentar lutar contra cada um desses itens levaria uma vida inteira. Na melhor das hipóteses, vencer essas coisas parece ser impossível. Então Paulo diz: é assim que você luta, é assim que você vence. Se você andar pelo Espírito, não atenderá aos desejos carnais. Lembrem-se. Isso significa que ele diz: escolha-me quando você se encontrar em uma situação. A pornografia diz: escolha-me quando você se sentir solitário e quiser companhia. É estar apaixonado por sua própria opinião. Diz: escolha-me quando você se encontra em um debate acalorado. Esses desejos estão sempre dizendo: escolha-me. Isso é importante porque Paulo não disse que eles não virão e não atacarão você. Ele diz o seguinte: se você andar pelo Espírito, não atenderá a esses desejos. As pessoas acham que quando se tornam cristãs, não têm mais pensamentos malignos. Nada poderia estar mais longe da verdade. De fato, Paulo diz que isso não é verdade. Você terá o desejo, mas não precisa satisfazer os pensamentos loucos e egoístas com as quais você é atacado. Vou repetir. Você terá pensamentos malucos, mas não precisa fazer o que o pensamento maluco diz. Vou lhe dizer onde as pessoas às vezes erram na vida cristã. Em 2 lugares. Eles acham que se você está pensando em coisas ruins, você não é cristão. Ou se você escolher a resposta errada da lista ruim de Gálatas, você não é um cristão. E estou aqui para lhe dizer: apenas caminhe e pare de tentar não cair. Isso me ajuda a caminhar, embora eu possa tropeçar. Tim Keller disse uma vez estas palavras: este é o Evangelho. Você é mais pecador do que jamais ousou acreditar, mas é mais amado do que jamais ousou esperar. Veja, um cristão pode cometer qualquer pecado que um não cristão possa, mas ele não pode cometê-lo sem uma luta em seu espírito. Deus só quer que você caminhe, porque quando você anda no Espírito, Deus o ajuda a seguir em frente. E precisamos do Espírito Santo para nos ajudar a seguir em frente. Ficamos chateados se não estivermos voando todos os dias, pensando: isso é incrível. Alguns dias são apenas dias difíceis. Deparamos-nos com a realidade, com uma provação ou com uma dificuldade. Ouça esse versículo sobre a realidade da vida que nos faz voltar a caminhar. Isaías 40:31 diz: mas os que confiam no Senhor, isso é o que você fez, mas os que confiam no Senhor renovam suas forças. E ele diz essas 3 coisas: voam alto como águias, correm e não se cansam. E eu amo a última parte: caminham e não desfalecem. Veja, às vezes invertemos isso. Achamos que a vida cristã é uma pista de pouso para voar para o céu. Na verdade, quando nos achegamos a Cristo, estamos voando e de repente nos vemos dizendo: tudo bem, estou apenas correndo, mas a maior parte de nossa vida é a última parte. Estamos caminhando. Essa é a caminhada no Espírito. O que significa andar no Espírito? Andar no Espírito é dar o primeiro passo para fazer a coisa certa. Como posso saber qual é o primeiro passo? Quando você se torna cristão, o Espírito Santo passa a viver em você e ele lhe dirá como reagir às situações e você não será mais o mesmo de antes. Vou lhe dar um exemplo e já passei por essas situações. Você está em uma discussão acalorada com seu cônjuge por causa de um erro de comunicação sobre quem deveria buscar seu filho na escola ou fazer compras.
Às vezes a conversa é assim: você nunca me avisou. Eu te avisei. Eu te avisei durante o café da manhã que tinha uma reunião tardia. Bem, você nunca me avisou. E então acontece. Você se lembra que ela lhe avisou e agora você está naquele momento. Agora você está travando uma batalha que nunca travou antes. Devo ser sincero ou disfarçar? Tenho duas opções: manter minha posição, embora eu saiba dentro de mim qual é a verdade, ou pedir desculpas e confessar. Desculpe-me, querida. Eu me lembro que você me avisou disso. A culpa foi minha. Para escolher a segunda parte, sabe o que você acabou de fazer? Você escolheu andar no espírito. Quando você pede desculpas, você tomou a iniciativa. Esse é o passo. Essa é a caminhada do espírito. Toda vez que você decide pedir desculpas ao seu cônjuge, que você decide ir à igreja, você está andando no espírito. Toda vez que você escolhe sua família, em vez de você mesmo, você está andando no espírito. Toda vez que escolhe passar tempo na palavra de Deus, você está andando no espírito. Quando escolhe ser gentil, ser generoso, está andando no espírito. Quando você decide se levantar de manhã e, em vez de ir imediatamente para o telefone, para o laptop ou para a televisão, decide orar, você está andando no espírito. É por isso que é sempre o próximo passo. Os próximos passos, mesmo depois da aula de fundamentos, serão um desafio para andar no espírito. Talvez Deus se mova em seu coração e diga: agora é hora de servir as pessoas. Talvez ele se mova em seu coração e diga: agora é hora de participar ou talvez liderar um grupo de conexão. Cada passo que você dá em sua caminhada está criando hábitos piedosos, e isso se tornará um desejo de fazê-lo novamente e avançar em crescimento. E o que isso realmente significa é que você está vivendo e caminhando para a vitória. Conta-se a história de um menino que estava empinando pipa. Era um dia ventoso e a pipa subia cada vez mais alto. Por fim, ficou tão alto que sumiu de vista. O homem passou por ali e viu um garotinho segurando a corda. O homem não conseguia ver a pipa, mas sabia que ela estava lá em cima e perguntou ao menino: como você sabe que tem uma pipa lá em cima? O menino respondeu: porque sinto que ela puxa de vez em quando. Veja, o puxão é a próxima coisa a fazer. Esse puxão é o puxão do Espírito Santo que diz: peça desculpas, vá à igreja, ore com essa pessoa, doe generosamente. A caminhada é sua arma, é caminhando que você vence. Continue seguindo em frente. Por fim, a melhor história sobre vencer com a caminhada é realmente a dos filhos de Israel. Quando saíram do Egito, depois de 400 anos de escravidão, encontraram seu maior obstáculo. Era o Mar Vermelho. Os egípcios decidiram que queriam que eles voltassem às correntes e à escravidão. E assim eles decidiram ir atrás deles. Eles queriam o antigo relacionamento com eles, assim como os desejos da carne nos querem de volta. Por isso começaram a persegui-los. E os filhos de Israel tinham os egípcios atrás deles, e o Mar Vermelho à sua frente. Então, o que Deus lhes disse para fazer? Ele não disse: lute contra os egípcios, lute contra seu passado, lute contra o antigo inimigo. Você sabe o que Deus disse a eles? Caminham! Avance em território desconhecido que você nunca conheceu antes. Você vai atravessar o Mar Vermelho. Deus dividiu o mar ao meio. Os filhos de Israel passaram por ela em terra seca. E quando chegaram ao outro lado, ao passado, os egípcios, que os mantinham escravos, começaram a persegui-los pelo Mar Vermelho. E quando eles estavam indo atrás deles, trouxeram a água sobre eles. Eles venceram os egípcios simplesmente andando para frente. Eles venceram por terem ido mais longe do que no passado com a ajuda e os milagres de Deus. Sempre que o seu passado tentar ultrapassá-lo, continue caminhando. Você vai se distanciar do passado. Seu passado tentará vir atrás de você, mas você pode andar no espírito, superá-lo, andar em vitória, vencer o pecado andando no espírito. É isso que Deus está pedindo que você faça hoje. Essa é a maneira de vencermos o pecado. Deixe-me orar por você. Pai, em nome de Jesus, pelas pessoas preciosas que estão sentadas, ouvindo a aula número 8 da Fundação, por esse final, por esse momento em que vamos nos formar em 8 cursos de aprofundamento na Palavra de Deus.
Que isso seja a pedra angular de algo mais, não apenas anotações em uma página, não apenas informações na cabeça, mas que seja a liberdade para a alma. Que isso liberte, não condene, apenas diga: Deus, me ajude a seguir em frente. Oro para que cada pessoa, ao som de minha voz, agora abençoe. Começar a andar no Espírito. Que não satisfaçam os desejos da carne. Esses desejos virão. Os desejos do passado virão. Mas o Senhor abrirá mares vermelhos. O Senhor nos dará forças para seguir adiante e destruirá nossos inimigos. Que andaremos não apenas nas promessas de Deus, mas na vitória de Deus. Cada um desses alunos que decidiu dar o próximo passo após sua salvação, deu um passo. Houve uma caminhada no Espírito para dar um passo do novo nascimento para o crescimento. E agora, que eles deem mais um passo da formatura para o serviço, para o companheirismo, para as viagens missionárias, seja o que for, que todos nós andemos no Espírito. É uma nova maneira de vencer o pecado. Amém. Deus o abençoe.